Olá pessoal, aqui é o professor Winston Zumaeta. A nossa aula de hoje vai ser uma aula super prática, onde nós vamos calcular o grau de prestaticidade de 13 exemplos diferentes. Dependendo do livro que você estiver estudando, pode ser que esteja abordado de uma maneira diferente lá. Mas eu resolvi apresentar para vocês da maneira como vou apresentar hoje, porque é uma maneira muito simples de fazer essa análise. Uma coisa muito importante, se você ainda não assistiu a aula 1, por favor, volte lá, assista a aula 1, porque pode ter algum comentário que eu faça na aula de hoje que você acabe não entendendo. Se você voltar a assistir a aula 1 antes, com certeza o seu aproveitamento na aula de hoje vai ser muito melhor. Antes de começar a resolver os exemplos, eu vou apresentar alguns conceitos que vai ser importante para a nossa aula. O apoio de primeiro gênero, eu tenho uma reação de apoio. No apoio de segundo gênero, eu tenho duas reações de apoio. E no apoio de terceiro gênero, eu tenho 3 reações de apoio. Para agilizar a resolução dos nossos exemplos, eu vou simplesmente simbolizar o apoio de primeiro gênero como uma reação de apoio, o de segundo gênero, 2 reações de apoio, e o de terceiro gênero, 3 reações de apoio. Nós vamos calcular o grau de prestaticidade da seguinte maneira. G é igual a x menos E. X é o número de incógnitas do meu problema e E são as equações de equilíbrio. Apenas complementando o que eu falei na aula passada, o número de incógnitas serão as reações de apoio, que eu não conheço, e também poderão ser os esforços internos que eu também não conheço, que são os casos em que eu tenho um ciclo fechado de barras, que também pode ser chamado de anel. Porque se eu romper alguma seção desse anel, vai aparecer esforço normal, esforço cortante e momento fletor, que eu desconheço. Então, toda vez que eu tiver um anel na minha estrutura, ele vai acrescentar 3 incógnitas ao meu problema. De uma forma geral, quando G é menor do que zero, eu tenho uma estrutura hipostática. Quando G é igual a zero, eu tenho uma estrutura isostática. E quando G é maior do que zero, eu tenho uma estrutura hiperestática. Porém, nestes dois últimos casos aqui, eu tenho uma particularidade. Essas duas condições, elas são necessárias, mas não são suficientes. Por quê? Porque depende de alguns outros fatores, como, por exemplo, a disposição dos apoios na estrutura ou a disposição das rótulas na estrutura. Dependendo dessa disposição, pode ser que uma estrutura com grau de peristaticidade igual a zero ou maior que zero, ainda assim seja hipostática. Nos exemplos que a gente vai resolver hoje, vai ter 3 casos que eu vou falar dessa particularidade, que eu acho que vai esclarecer bastante a respeito disso. Então vamos aos exemplos. Aqui eu tenho a primeira questão, uma viga biapoiada. No ponto A eu tenho um apoio de segundo gênero, 2 reações de apoio, e no ponto B eu tenho um apoio de primeiro gênero, uma reação de apoio. Então o número de incógnitas é igual a 2 mais 1 igual a 3. O número de equações de equilíbrio vai ser igual a 3. Lembrando aqui da nossa primeira aula, é o somatório de forças na horizontal, somatório de forças na vertical e somatório de momentos. Eu sempre vou ter essas 3, tá? Em todos os casos que a gente vai resolver aqui, sempre vai ter essas 3. Então, meu grau de peristaticidade é igual a x menos E. 3 menos 3 igual a 0. Portanto, essa estrutura aí é uma estrutura isostática. Vamos para o exemplo 2. Aqui eu tenho uma viga biapoiada, porém com 2 apoios de segundo gênero. No apoio A, 2 reações de apoio, no apoio B, 2 reações de apoio. Então, o número de incógnitas aqui é igual a 2 mais 2, igual a 4. O número de equações de equilíbrio é igual a 3. O grau de peristaticidade é igual a 4 menos 3, que é igual a 1. Portanto, essa estrutura é uma estrutura hiperestática. Vamos para o exemplo 3. Aqui eu tenho uma viga Gerber, onde eu tenho um apoio de segundo gênero no ponto A, 2 reações de apoio, um de primeiro gênero no ponto B, uma reação de apoio, no ponto C de primeiro gênero, uma reação de apoio, e no ponto D também de primeiro gênero, uma reação de apoio. Então, o número de incógnitas é igual a 2 mais 1, mais 1, mais 1, que é igual a 5.
O número de equações de equilíbrio é igual a 3, como eu já tinha mencionado, porém aqui tem equações extras geradas pela rótula, mas a rótula ali da esquerda ela gera uma equação extra, porque eu tenho duas barras conectadas a ela. E a rótula da direita também gera outra equação extra. Então, voltando aqui à expressão, é 3 mais 2, igual a 5. Então, meu grau de peristaticidade é igual a 5 menos 5, que dá igual a 0. Portanto, esta estrutura também é uma estrutura isostática. Vamos para o exemplo 4. Aqui eu tenho um apoio de segundo gênero no ponto A, duas reações de apoio, de segundo gênero no ponto B, duas reações de apoio, de segundo gênero no ponto C, duas reações de apoio, e de segundo gênero no ponto D, duas reações de apoio. Então, o número de incógnitas aqui é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2, que dá igual a 8. O número de equações de equilíbrio é igual a 3. Então, o meu grau de peristaticidade dessa estrutura é igual a 8 menos 3, igual a 5. Portanto, essa estrutura também é uma estrutura hiperestática. Vamos para o exemplo 5. Aqui eu tenho um pórtico plano. No ponto A, eu tenho um apoio de segundo gênero, duas reações de apoio. No ponto B, eu tenho um apoio de segundo gênero, duas reações de apoio. E no ponto C, também tenho um apoio de segundo gênero, duas reações de apoio. Então, o número de incógnitas será 2 mais 2 mais 2, igual a 6. O número de equações de equilíbrio é igual a 3. Então, o grau de peristaticidade é igual a 6 menos 3, igual a 3. Portanto, esta estrutura é uma estrutura hiperestática. Vamos para o exemplo 6. Aqui também temos um pórtico plano, porém esse possui rótulas, no ponto D e no ponto F. No ponto A, eu tenho um apoio do terceiro gênero, 3 reações de apoio. No ponto B, eu tenho um apoio de segundo gênero, 2 reações de apoio. E no ponto C, eu também tenho um apoio de segundo gênero, 2 reações de apoio. Então, o número de incógnitas será 3 mais 2 mais 2, igual a 7. O número de equações de equilíbrio é igual a 3 mais as equações extras geradas pela rótula. No ponto D, a minha rótula tem duas barras conectadas a ela, então essa rótula gera uma equação extra. E no ponto F, a minha rótula gera duas equações extras, porque eu tenho 3 barras conectadas a ela. Então, voltando aqui para a expressão, 3 mais 3, igual a 6. Então, o grau de hiperestaticidade é igual a 7 menos 6, igual a 1. Então, essa estrutura também é hiperestática. Vamos para o caso 7. Aqui eu tenho um pórtico plano bem parecido com a questão 6. A única diferença é a rótula do ponto F. No ponto A, eu tenho um apoio do terceiro gênero, 3 reações de apoio. No ponto B, eu tenho um apoio de segundo gênero, 2 reações de apoio. E no ponto C, eu também tenho um apoio de segundo gênero, 2 reações de apoio. Então, o número de incógnitas será 3 mais 2 mais 2, igual a 7. O número de equações de equilíbrio é igual a 3 mais as equações extras geradas pela rótula. A rótula em D gera uma equação extra. A rótula em F ela também vai gerar apenas uma equação extra. Por quê? Porque, embora tenham 3 barras chegando aí na rótula, apenas uma delas está articulada, que é a barra FC. Observe que o trecho EFB é um trecho contínuo. Por esse motivo, ela gera apenas uma equação extra. Então, voltando aqui para a expressão, eu tenho 3 mais 2, igual a 5. Então, o grau de hiperestaticidade é igual a 7 menos 5, igual a 2. Então, essa questão também é uma estrutura hiperestática. Vamos para a questão 8. Aqui eu tenho um pórtico com ciclo fechado de barras, que também pode ser chamado de anel. Toda vez que eu tenho um anel, aparecem 3 incógnitas no meu problema. Então, vamos fazer passo a passo aqui. No ponto A, eu tenho um apoio de segundo gênero, 2 reações de apoio. No ponto B, eu tenho um apoio de segundo gênero, 2 reações de apoio. Como eu tenho um anel nessa estrutura, aparecem mais 3 incógnitas, que são os esforços internos. Então, o número de incógnitas será
2 mais 2 mais 3, igual a 7. O número de equações de equilíbrio é igual a 3. Então, o grau de hiperestaticidade é igual a 7 menos 3, 4. Então, essa estrutura também é uma estrutura hiperestática. Vamos para o exemplo 9. Aqui eu tenho um pórtico plano com vários anéis. Vamos começar a análise primeiro pelas reações de apoio. Então, nos pontos A, B, C, D e E, todos eles têm um apoio do terceiro gênero. Então, todos eles vão ter 3 reações de apoio. Calculando o número de incógnitas, eu tenho x é igual a 3 vezes 5, 15, mais as incógnitas geradas pelos anéis. Como aqui eu tenho vários, vamos colocando de um por um, assim a gente vai contando para não se perder. Então, 3, 3. Então, eu tenho 16 anéis e cada um deles vai gerar 3 incógnitas adicionais. 16 vezes 3, 48, que dá um total de 63 incógnitas. O número de equações de equilíbrio é igual a 3 e o grau de hiperestaticidade é igual a 63 menos 3, vai dar igual a 60. Então, essa é uma estrutura hiperestática. Vamos para o exemplo número 10. Aqui eu tenho 2 anéis nesse pórtico. No ponto A eu tenho um apoio do segundo gênero, 2 reações de apoio, e no ponto B eu tenho outro apoio de segundo gênero, 2 reações de apoio. Eu tenho um anel CDAB, 3 incógnitas, e um anel EFCD, 3 incógnitas. Então, o total de incógnitas será 2 mais 2 mais 3 mais 3, igual a 10. O número de equações de equilíbrio é igual a 3 mais as equações extras geradas pela rótula. A rótula que está em E gera uma equação extra e a rótula que está em F gera uma equação extra. Então, voltando para a expressão, 3 mais 2 igual a 5. Então, o grau de hiperestaticidade é igual a 10 menos 5, que vai dar igual a 5. Então, essa também é uma estrutura hiperestática. Agora, aqui na questão 11, nós temos aquele caso particular mencionado no início da aula. No ponto A, eu tenho um apoio de primeiro gênero, uma reação de apoio. No ponto B, eu tenho um apoio de primeiro gênero, uma reação de apoio. E no ponto C, eu tenho um apoio de primeiro gênero, uma reação de apoio. Então, o número de incógnitas será 1 mais 1 mais 1 igual a 3. O número de equações de equilíbrio também é igual a 3. Então, o grau de hiperestaticidade é igual a 3 menos 3 igual a 0. Aparentemente, ela é uma estrutura isostática. Porém, a disposição dos 3 apoios de primeiro gênero permitem que essa estrutura possa realizar este movimento aqui. Por este motivo, essa estrutura deixa de ser uma estrutura estável e passa a se tornar uma estrutura hipostática. Vamos para o exemplo 12. Neste caso, também é um dos casos particulares. O ponto A, eu tenho um apoio de primeiro gênero, uma reação de apoio. Ponto B, primeiro gênero, uma reação de apoio. Ponto C, apoio de primeiro gênero, uma reação de apoio. E também no ponto D, um apoio de primeiro gênero, uma reação de apoio. Então, aqui o número de incógnitas é igual a 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 4. O número de equações de equilíbrio é igual a 3. Então, o grau de hiperestaticidade é igual a 4 menos 3 igual a 1. Neste caso, embora aparentemente ela seja hiperestática, ela também não será hiperestática, devido à disposição dos 4 apoios de primeiro gênero, porque eles também permitem que a estrutura realize este movimento. Por esse motivo, ela também é uma estrutura hipostática. Para finalizar, vamos resolver a nossa última questão. No ponto A, eu tenho um apoio de segundo gênero, 2 reações de apoio. No ponto B, eu tenho um apoio de primeiro gênero, uma reação de apoio. No ponto F, eu tenho um apoio de primeiro gênero, uma reação de apoio. E no ponto G, eu tenho um apoio de segundo gênero, 2 reações de apoio. Então, o número de incógnitas é 2 mais 1 mais 1 mais 2, igual a 6.
O número de equações de equilíbrio é igual a 3 mais o número de equações extras geradas pela rótula. Então, a rótula em C gera uma equação extra, a rótula em D uma equação extra e a rótula em E uma equação extra. Então, voltando aqui para a expressão, 3 mais 3 igual a 6. Então, o grau de hiperestaticidade é igual a 6 menos 6 igual a 0. Porém, essa estrutura ela também não será isostática. Por quê? Porque todas as vezes que eu tenho 3 rótulas alinhadas, que é o caso das rótulas C, D e E, eu sempre vou ter um trecho instável, dessa maneira tendo uma estrutura hipostática. Vou tentar explicar para vocês o motivo de uma estrutura com 3 rótulas alinhadas ser hipostática. Vou tentar abordar de uma maneira bem simples. Então vamos lá. Aqui é a mesma questão, em que eu vou dar um pequeno zoom no trecho central aí, para a gente visualizar melhor. Vamos retirar a rótula em C, em D e E. Agora eu preciso definir quem vai apoiar em quem. A primeira coisa é detectar qual é o trecho que tem estabilidade própria. A gente observa aí facilmente que o trecho ABC tem estabilidade própria. E o trecho EFG também tem estabilidade própria. Os trechos que estão aí na parte central, que é a barra CD, que está na cor verde, ela aparentemente está flutuando no espaço. Ela precisa se apoiar em algum lugar. O ponto ideal de apoio é o ponto que faz parte da estrutura que tem estabilidade própria, que nesse caso é o ponto C do trecho ABC. Então, a barra CD, que está na cor verde, ela vai se apoiar no ponto C do trecho ABC. Então, a simbologia de apoio fica na barra verde, porque é ela que está se apoiando no ponto C. O mesmo raciocínio vale para a barra DE, que está na cor laranja. Ela vai se apoiar no ponto E do trecho EFG. Então, a simbologia de apoio fica na barra laranja. Agora, falta definir o último apoio, que é da rótula que a gente retirou nessa parte central. Para ficar mais fácil o entendimento, imaginem que a barra verde é uma pessoa e a barra laranja é outra pessoa. É possível duas pessoas se carregarem ao mesmo tempo? Não é, né? Então, é por isso que você não pode colocar um apoio em cada lado. Você precisa definir quem vai apoiar em quem. Quem vai definir isso daí é o carregamento que está aplicado na sua viga. Vamos supor que a barra verde se apoie na laranja. Então, o apoio fica na barra verde, porque é ela que está se apoiando na laranja. Feito isso, fica fácil ver aí que a barra laranja é um trecho instável. Por esse motivo, essa estrutura é hipostática. Então, todas as vezes que você tiver 3 rótulas alinhadas, você sempre vai ter um trecho instável. Então, assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal. Se você estiver no Facebook, clique em curtir, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, que assim você me ajuda a ajudar quem está precisando desse conteúdo. Peço desculpas aí pelo vídeo um pouco longo, mas é que eu tentei dar uma abrangência bem legal nesse assunto para tirar o maior número de dúvidas possíveis que você possa ter. Lembrando que na próxima aula eu vou ensinar para vocês uma maneira mais prática e rápida de calcular reações de apoio em vigas biapoiadas. Eu tentei abordar esse assunto na aula de hoje, mas pelo fato de ela ter ficado um pouco extensa, eu preferi deixar para a próxima. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Até mais. Tchau!